Olá, queridos. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre o chamado ministerial. Quando nós nascemos de novo, nós também recebemos da parte de Deus um interesse sobre o seu plano, sobre a sua vontade. Cada um de nós teve uma experiência com Jesus. E descobrindo Jesus, a gente descobre também que é muito bom servir a Deus, é muito bom fazer a vontade dEle. Quando a gente olha as Escrituras, a gente vai lendo, a gente vê que pessoas também comuns, naquele tempo que Jesus andava aqui pela terra, eles se descobriam fazendo a vontade de Deus. E nós também, hoje, no legado deixado por Jesus, queremos também descobrir pessoas que têm um chamado ministerial, que têm um desejo para servir a Deus naquilo que Deus tem comissionado a sua vida. E sabe, queridos, eu comecei trabalhando aqui na igreja em Campina Grande. E me lembro muito que sempre falo que na nossa vida, na minha e da minha esposa Sueli, nós não tínhamos muitos talentos, dons. A gente tinha uma palavra que eu acredito que seja muito importante para todo mundo que quer descobrir o seu chamado ministerial, que se chama disponibilidade. Nós éramos disponíveis para o nosso pastor, disponível para o nosso líder, né? E ele podia tocar na gente e nos colocar em qualquer movimento para fazer a vontade do Senhor. Começamos trabalhando na limpeza da igreja, era o que era necessário. Às vezes eu conduzia a Kombi dele para fazer algumas coisas, e foi aí que a gente foi nos descobrindo, né, no chamado de Deus. E lembro que logo apareceu o Centro de Treinamento Bíblico Rema, e esse Centro de Treinamento Bíblico nos trouxe à luz o que era a vontade do Senhor. Eu sempre via muita gente falar, Deus falou comigo, mas eu não sabia como Deus falava com a gente, eu não tinha essa percepção, não tinha esse conhecimento. Mas depois que eu entrei no Rema, eu comecei a perceber que Deus fala no nosso coração. E começou a nascer um desejo intenso no meu coração de servir ao Senhor no lugar onde eu estava. E foi aí que começou minha trajetória ministerial. Eu descobri que eu fui chamado exatamente para aquilo que eu estava fazendo. Servir a Deus, não importasse aonde. Esse era o nosso coração, esse era o nosso desejo. E sabe, queridos, passo a passo, ano a ano, a gente foi ficando mais forte no conhecimento e mais forte na intensidade de trabalho. Aí nós fomos descobrindo que não era somente um desejo nosso, havia um desejo de Deus também que a gente ocupasse uma posição ministerial. A princípio eu tinha muitas dificuldades, pois eu não tinha habilidade de falar, eu tinha muita timidez, muita dificuldade em gerir uma oportunidade no púlpito. Me lembro que as primeiras oportunidades eu tive quase uma crise de pânico no púlpito. Mas, mesmo assim, foi incentivado por uma liderança que percebia o talento lá dentro do nosso coração. E eles foram encorajando a gente a continuar. Eu sempre falo para as pessoas que nossa vida ministerial, ela precisou ser cavada como você ia à camada do pré-sal para extrair petróleo. Foi aí que a gente começou a cavar, a trabalhar. Tem gente que o seu dom, o seu talento está na superfície, mas nós estávamos lá embaixo, o nosso talento estava lá embaixo, na camada do pré-sal, por assim dizer. E graças a Deus que tivemos pessoas que nos encorajaram a esse serviço. Agora, por onde o chamado começa? Começa na igreja local, servindo na igreja local. Você nunca vai começar no topo, onde é a perfeita vontade de Deus. Deus vai te conduzindo para você pegar a maturidade. E Ele vai usar os líderes que você tem na igreja. Talvez seja até fazer coisas que você não gostaria de fazer. Mas tem uma frase que eu sempre falo, que está comprometido é fazer o que a gente, gostar do que a gente faz, ainda que a gente faça o que não goste. Então a gente gostava do que fazia, ainda que fosse coisa que a gente não gostasse de fazer. A gente estava comprometido, ainda que fosse trabalhos difíceis para a gente fazer. A gente estava mesmo disponível para ser tocado e ser orientado. Então a porta abriu, a gente entrou. E a fidelidade da gente foi fazendo com que outras portas fossem abertas. E aí a gente começa a descobrir sinais que vão classificando a gente em chamados específicos, né? Eu posso dizer que um dos livros do irmão Reagan, que me ajudou muito, foi Ele Concedeu Dons aos Homens. Esse livro trata sobre três ministérios, apóstolos, pastores e profetas. E é muito interessante o que esse livro traz como sinais para um apostolado, para um ofício apostólico, né? Ele diz que essa pessoa que tem esse chamado apostólico, ele deve ser primeiro um pregador,
ou um mestre da palavra. Não é simplesmente um título, não é simplesmente uma posição. Essa pessoa tem algo a dizer, tem algo a ensinar, tem algo a estimular ao corpo de Cristo para levá-lo à maturidade, segundo o que a gente percebe lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. Nós vemos que Jesus foi assunto ao céu, né, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O apóstolo é um desses dons que está na Bíblia e foi levantado por Deus para beneficiar o povo, levar a igreja à maturidade. Nessas características que o irmão Reagan fala, ele diz que ele tem que ser primeiro um pregador ou um mestre da palavra. A segunda característica deve ter dons espirituais observáveis. Sabe, queridos, os dons sempre operam nos chamados ministeriais, em uns mais espetacular, de forma mais espetacular do que outros, mas cada um deles tem a assistência dos dons. E a gente sempre fala que os dons, eles são equipamentos para equipar o ministério quíntuplo, né? Eles podem operar de uma forma que leva a igreja a ser apacentada de forma sobrenatural. Então, deve-se ter dons espirituais observáveis. Outra característica é ter uma experiência pessoal com Jesus, uma experiência profunda. Eu lembro que sempre falo isso nas aulas da escola de ministro, que profundo para mim pode não ser profundo para você. Pastor Bud, ele nunca narrou para nós que teve uma aparição de um anjo, ou Jesus apareceu para ele, houve uma profecia de uma maneira muito profunda para ele. Não, ele disse que houve uma direção de Deus no seu coração e por isso ele foi ao Rema nos Estados Unidos e depois ele veio ao Brasil, por causa de uma mensagem que Deus colocou no seu coração. Vá ao Brasil e ensine ao meu povo sobre fé. Ele foi obediente o suficiente para vir ao Brasil sem saber português. E sabe, querido, só pode ter sido uma experiência mesmo profunda. Ainda que essa profundidade tenha sido dentro do seu coração, ele veio e havia uma graça e uma unção sobre ele, que ele fez todo esse trabalho que nós estamos envolvidos hoje. São milhares e milhares de pessoas abençoadas por causa de uma sinalização que Deus deu ao coração de um homem que tinha um chamado apostólico. Então, é preciso mesmo ter uma experiência profunda com Jesus. Quarto ponto, quarta sinalização que eu posso dizer é a capacidade de abrir igrejas. Quando você tem esse chamado, geralmente você tem o interesse de abençoar pessoas e geralmente em campos pioneiros. Você tem interesse de pregar a palavra, você tem interesse de levantar um grupo de pessoas e geralmente uma igreja. E essa é uma característica do chamado apostólico que a gente vê em pessoas. Elas têm aquele desejo de ir e mesmo que não tenha ninguém, ele começar de uma pessoa e está disposto a nascer ali uma igreja. Então é a quarta característica. A quinta é a habilidade de estabelecer uma liderança eficaz. São esses 5 pontos que eu posso apontar para você de marcas de um apóstolo hoje no Novo Testamento. Essa habilidade nós podemos ver até mesmo no nosso ministério. Pastor Bud, ele chegou de São Paulo para cá e logo Deus foi concedendo a ele, segundo a percepção que ele tinha, as pessoas para ocupar as posições e os cargos ministeriais. E é interessante que essa percepção dele foi fazendo com que a pessoa se encaixasse exatamente no plano de Deus para a vida delas. Como o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios, ele diz que Deus colocou cada um no corpo como ele quis. Então não é como eu quero, não é como você quer, é como Deus quer. E Deus vai te colocando nesse lugar. E essas pessoas que têm maturidade, elas vão te ajudando. Para encerrar, meu irmão, eu queria te dizer uma coisa. A universidade do chamado se chama igreja local. Se você quer crescer, se você quer desenvolver, se você quer aprender mais sobre o chamado, nós temos grandes oportunidades, como o Centro de Treinamento Bíblico Rema, que você pode descobrir um pouco mais sobre o seu chamado, mas nada substitui a igreja local. E você pode estar envolvido na sua igreja local, descobrindo o chamado de Deus para a sua vida. É aqui, na igreja local, que as pessoas vão te ajudar e te capacitar a coisas maiores no Senhor, porque Deus tem necessidade da sua vida e Deus tem um chamado para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família.